Tá conosco o Eduardo Oineg, um dos mediadores do debate de ontem à noite na Band. Oineg, parabéns pelo trabalho. Estamos todos muito orgulhosos do debate. Queremos saber as suas impressões de quem estava lá dentro do olho do furacão. Bom dia para você. Salve, bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão me vendo ou não? Sim, perfeitamente. Mas eu não vejo vocês, que coisa absurda. Isso é desalinhamento de informação. assim? Mas eu vou dizer uma coisa, a Band está de parabéns. Assim, o que a Band fez foi mudar o padrão do debate no Brasil. Não tem mais espaço para aquela história de pergunta, resposta, réplica, tréplica, aonde cabe, onde a organização define qual é o tempo que cada um vai gastar para responder que tema. Então, ficou aquela flexibilidade, é um troço tão espetacular, os dois candidatos saíram elogiando. É um feito nesse sentido, um novo momento de debate. E o papel do mediador é não atrapalhar, é ser flexível quando há algum ruído sem deixar correr solto. Então, teve um momento lá, no momento em que estávamos eu e Adriano Araújo, em que o Lula interferiu enquanto o Bolsonaro estava falando. O Bolsonaro estava dando uma resposta e o Lula produziu algum ruído e tal. A gente poderia já entrar e falar, candidato, o senhor, não sei o que, entrar. Eu segurei. Aí depois ele interferiu mais uma vez, eu dei uma seguradinha. Na terceira é que eu entrei. Foi a única intervenção no pedaço que a gente administrou, no pedaço que eu estava, que aconteceu. E teve um pedido de resposta. Porque não tem muito sentido você ter vários pedidos de resposta se quem pede o direito de resposta em seguida vai falar, o que foi ótimo. E, por alguma razão, eles enfiaram na cabeça, os candidatos, não nesse debate, isso não aconteceu, que direito de resposta é aquilo que deve ser dado sempre que o outro falar qualquer coisa que você não goste. É muito diferente quando você é ofendido na sua honra. Aí sim, direito de resposta. A gente não entrou nessa viagem. Então, foi um espetáculo na organização. A sala digital estava extraordinária. O esquenta. Eu tenho que criticar Sheila, Carla e também Megali. Eu não via champanhe, né? Ouvi dizer que na Band News FM, no esquenta, ia ter uma champanhe com aquele foguinho. O Megali ficou de levar. A bebida que pisca. A bebida que pisca, você não levou. Então, assim, eu preciso criticar. Eu tenho que registrar que você não cumpriu o combinado. Agora, como a gente está num debate e os candidatos não cumprem também as promessas de campanha, então a sua promessa de campanha não cumprida, tudo bem, a gente vai saber conviver com isso, você vai ter oportunidade nos próximos 4 anos, Megali, de resolver esse problema que você não resolveu ontem. Mas foi extraordinário, foi extraordinário. O que é complicado é assim, proposta é um doce ou uma champanhe, uma bebida que pisca, para quem ouviu alguma proposta sobre o que vai ser feito nos próximos 4 anos. Não teve. Não teve ninguém que falou, olha, eu vou fazer isso, já que ele vai fazer aquilo outro, o outro vai falar. Não teve isso. Teve um choque de comportamentos e de momentos em que você via que um candidato estava melhor do que o outro, porque dominava melhor as emoções ou controlava melhor o tempo e tal. O Lula começou melhor e o Bolsonaro terminou melhor. Aquele final em que o Lula comeu todo o tempo dele e sobrou um pouquinho, parece aquela coisa dos 2 irmãos, cada um ganha um pacotinho de bolacha, um come tudo, depois fica vendo o outro comer e fica com vontade. Por sorte, o Lula teve 1 minuto de direito de resposta no final do debate e ele compensou, porque ali ele errou, não é possível. Ele deixou o Bolsonaro falar 6 minutos sozinho, porque acabou o tempo dele. Mas foi um espetáculo. Eu acho que tem 3 tipos de pessoas que estavam assistindo aquele debate. Os que eram Lula, torciam para o Lula, os que eram Bolsonaro e torciam para o Bolsonaro, esses 2 podem até ter entendido que o outro foi melhor em algum momento do debate. Mas eu, que sou São Paulino, assim como o Megali, a gente está acostumado a ver o nosso São Paulo tomar pau, né, Megali, ou não jogar bem, e nem por isso a gente sai do jogo torcendo para o outro time. A gente continua sendo São Paulino. A gente viu o nosso São Paulo, aliás, a gente não vê o nosso São Paulo ter um bom desempenho há muito tempo. Agora, tem um terceiro grupo, que são aqueles que entraram sabendo, não sabiam assim. Eu acho que não tem ninguém, claro que sempre tem, mas é uma parcela muito pequena que não sabe se é Lula ou Bolsonaro. Isso eu acho difícil. Mas tem o que não sabe se vota no Lula ou não vota.
e o que não sabe se vota no Bolsonaro ou não vota. Estes podem ter confirmado um movimento de não votar ou de votar no candidato que estava em dúvida. As pesquisas que virão vão poder dar uma pista para a gente. Agora, esse segundo turno é um segundo turno muito empatado. Ele lembra um pouco o segundo turno de 2014, que foi Aécio Dilma, né? Tá ali. Não dá para dizer o Lula está ganhando. As pesquisas antes desse debate colocavam o Lula na frente, mas por uma quantidade de votos pequena. Vamos ver. As próximas pesquisas vão dar uma pista para o que vem. Eles estavam nervosos, dava para ver, e lá, como observador privilegiado, eles estavam muito próximos da gente, né? Mas muito próximos. Então você via o nervosismo, você via que eles às vezes se atrapalhavam com o que iam falar, às vezes eles falavam coisas que só eles estavam entendendo, quem estava assistindo não estava entendendo. Por exemplo, quando o Bolsonaro fala assim da Covaxin, ele não falou a Covaxin e explicou o que era a Covaxin, ele simplesmente citou a Covaxin. O Lula tinha a hora que estava falando de 400 e 600 e era número de vítimas e parecia que estava falando de auxílio emergencial, porque batia os 600 com vítima, com 400, você não sabia se era R$400, 400 mil mortes. Então eles estavam nervosos. Mas acho que foi um debate muito interessante, foi um debate intenso, forte, mas não teve agressividade. Teve até aquele momento em que o Bolsonaro toca no Lula, mas não foi um toque no Lula, que diz, tá agredindo o Lula, não teve nada disso. Foi muito, muito, muito interessante. A Band está de parabéns, ganhou quem assistiu até o fim. Foi realmente uma vitória da democracia, foi uma contribuição. Realmente eles tiveram uma oportunidade de ouro. Se aproveitaram ou não, aí são as pesquisas que vão dizer. Até porque terminou cedo, então quem assistiu até o fim não perdeu nada, absolutamente nada. O Eneg falou sobre os indecisos, é um número pequeno, agora eu imagino que a concorrência esteja um pouco indecisa, né, o Eneg, sobre como aplicar esse modelo de debate daqui para frente, porque essa é uma questão, né, sem dúvida. Muda o patamar, né, a referência. Mudou o patamar. Sabe assim, o primeiro reality show que apareceu na televisão obrigou as emissoras a fazer reality show de tudo. Isso, é um novo momento, o debate virou realmente um debate dos candidatos, né? Não é um debate do mediador, um debate da bronca, um debate... Eles vão guiar o Brasil, eles vão ter que comandar o Brasil. Não é possível que não consigam começar controlando o próprio tempo. Não precisa ter um bedel, um tiozinho, uma tiazinha, falando, faz isso, faz aquilo, agora é você. Não precisa, a gente se acostumou com aquilo, muito em função do Tribunal Superior Eleitoral, que tem regras, e muito em função também das assessorias. É preciso que se diga que se as assessorias dos dois candidatos não tivessem visto o debate do Haddad com o Tarcísio, não teriam topado, provavelmente. E o Haddad e o Tarcísio toparam porque a assessoria foi compreensiva. Falaram, não, vamos arriscar, vamos fazer um negócio diferente. E isso foi muito bom. Então, é uma construção coletiva. Se a assessoria fala, gente, não topa, não há o que a emissora possa fazer, não há o que o pool pudesse fazer de concreto para obrigá-los a fazer, porque não é um acordo, é uma proposta feita pela emissora, é uma proposta da Band, que os candidatos podem dizer, eu não topo, e eles toparam. Então foi muito bacana e saiu todo mundo falando bem. Quem cobriu o debate, você pode ouvir outras rádios, ou emissoras de televisão, jornais, todo mundo elogiou e não teria motivo para elogiar, porque ninguém quer ficar elogiando os outros, de graça. Realmente foi um sucesso. E foi interessante ver também a dificuldade dos candidatos de se adaptarem. Eles foram bem, tá? Os dois se movimentaram bem ali, usaram bem o espaço, mas tiveram suas dificuldades. O Bolsonaro na expressão corporal ali, ele botava a mão para trás, ficava com a barriga projetada para frente. O Lula parecia mais à vontade no primeiro bloco, mas no terceiro bloco o Bolsonaro desconcertou o Lula. Quando botou
a já citada pelo Eneg, mãozinha no ombro, acho que todos nós aqui pensamos, pô, tá aí a capa dos jornais. Essa é a capa dos jornais de amanhã. E o Eneg, assim, será que... E ele desconcertou. Ah, não, o Eneg não tava, mano. O Lula ficou desconcertado ali, o Eneg. Ele já não tava mais, né? Não, aí já era. Se você tivesse, você ia interromper o Eneg, será? Não, tira essa mão daí. Não foi agressivo. Não tem nas redes. Respeita o espaço do coleguinha. Não. Exato. Imagina o seguinte, não tá o padre, quando começa a missa, o pastor, ele não fala, pessoal, vocês não podem cantar o hino do seu time durante o culto. Não faz sentido você fazer um alerta para algo que é impensável, né? Então, tocar no ombro do Lula, que foi uma decisão que o Bolsonaro fez, não caberia o mediador falar, ou a mediadora, no caso, né, a Fabíola, ou então o Leão, chegar e falar, o senhor não pode tocar. Não pode por quê, né? Se o Lula reclamasse, olha, eu gostaria de pedir, por favor, a organização do debate, que falasse com o meu adversário para não encostar em mim, eu não fico confortável. Ele poderia falar isso, aí sim faria sentido. Mas você já pensou falar um negócio desse também? Também é chato, né? Você imaginar você reclamar, aquele menino na aula, oh, ele tá me enchendo, ele tá me provocando. Tia, não é legal, vai. E também o Bolsonaro não foi agressivo naquela hora. Tocou, Lula fica aqui. Ele estava meio que rindo, o Lula ficou sem graça. Eu acho que foi bem resolvido. O silêncio do mediador e da mediadora foi um ponto alto ali. Acho que foi um ponto alto. Uhum. E acho que a gente teve muita sorte, porque não teve nenhum momento em que a gente teve que entrar para valer. Né? Não teve. Então, mas, o Eneg, é aí que eu queria chegar. Desculpa a interrupção. Esse formato permite você entrega novas armas aos candidatos. A arma do sarcasmo, a arma do uso do silêncio, da expressão corporal, do toque. Né? Você vai lembrar, nesse momento o Lula tinha perguntado para o Bolsonaro uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por que o senhor declara sigilo em tudo? Por que a gente não pode saber das visitas dos seus filhos? Por que a gente não pode saber se o senhor se vacinou? Por quê? Por que tudo é sigilo, Bolsonaro? E o Bolsonaro não respondeu. Abriu um sorriso sarcástico, botou a mãozinha e falou, fica aqui, Lula, fica aqui, fica aqui. E o Lula se sentiu ali na obrigação de preencher o silêncio, começou a falar de militares, de investimento e não sei o que lá, não sei o que lá. Ele poderia ter explorado essa situação. Poderia ter falado, fala, Bolsonaro, responde? Não vai responder? Mas não, ele se sentiu compelido a preencher o silêncio e esqueceu da questão dos 100 anos. O assunto não mais voltou e não foi respondido. E aí se perdeu no relógio, né? Se perdeu no relógio. Aconteceu no terceiro bloco. O Bolsonaro usou muito bem aquele toque no ombro, não foi à toa. Não. Ele usou muito bem. E lembrando que, enfim, no bastidor, né? Todas as câmeras tinham debaixo dela uma tela grande com o tempo. Então não é que quem estava em casa via o tempo. Os candidatos viam o tempo para onde eles olhassem. Se eles olhassem, eram, sei lá, 3, 4 câmeras viradas para eles, as 3, 4 câmeras tinham tempo. Além do tempo nas 3, 4 câmeras, tinham 2 ou 3 retornos em que eles estavam vendo o que ia para o ar. Então eles sabiam que o tempo estava correndo. E o tempo fica vermelho quando chega a 10 segundos. Né? O Lula estava vendo que o tempo dele estava correndo. Eu acho que ele viajou na argumentação e não olhou para o relógio, não quis olhar para o relógio. E também, da mesma maneira que o Bolsonaro não respondeu do sigilo, é verdade, o Bolsonaro perguntou quem vai ser seu ministro da Economia. E o Lula também não respondeu. Então, eu acho que todos tiveram momentos de responder e não responder, até porque, vamos combinar, né? É um debate de temas difíceis. Quer dizer, o Bolsonaro se atrapalha com o negócio da vacina ou da pandemia e o Lula se atrapalha com o negócio da corrupção. Vai falar o quê da corrupção? Não aconteceu? O Bolsonaro vai dizer, não tivemos problema na pandemia, tivemos uma condição exemplar. Então, é complicado. Eu acho que em alguns momentos houve descuido de treinamento. Por exemplo, o Bolsonaro tinha que saber, na minha opinião, de quem já participou de discussões, de treinamentos de gente, antes de eu voltar para a imprensa. Não dá para você não ter uma resposta para a história das universidades. Não dá. Realmente não dá. Você tem que saber que o outro fez 18 ou 17, ou sei lá quantas universidades o Lula fez, e que você não fez nenhuma. Ele não tinha uma boa resposta. Lá pelas tantas ele foi bem, porque ele pega e fala, pô, mas na pandemia não tinha aula, né?
tinha porque abrir a universidade. Ele sacou essa, mas ele não teve uma resposta organizada. Como também a assessoria do Lula bobeou, porque o Bolsonaro, quando saca dizendo que a proposta de mexer no número de ministros do Supremo foi da Luísa Erundina no governo Dilma, aquilo ali o Lula tinha que saber. Tinha que saber. Não dava. Você vê que ele não sabia. Ele poderia até, se soubesse, dizer: teve gente da minha volta que chegou a discutir esse assunto, eu sempre fui contra, já vacinava. Então, teve descuido de parte a parte, mas acho que foi um debate bom. Eles largaram muito nervosos. Eu fiz uma pergunta sobre orçamento que não colocava ninguém contra a parede, desafiava eles a falar sobre como é complicado governar com 4%. E nenhum dos dois respondeu. Nenhum dos dois respondeu. Aliás, nenhuma das perguntas efetivamente foi respondida, a não ser a pergunta da Vera, que acabou sendo respondida. Os dois disseram que não vão mexer com isso, que é o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas foi um debate espetacular. Pois é. Oi, Neg, você estava falando da pergunta da Vera Magalhães, né? E a gente ressaltou muito aqui como esse modelo é bom, funciona, esse modelo de embates entre os dois candidatos diretamente, como a gente viu no primeiro bloco, no último bloco também. Mas essa intercalada de ter no segundo bloco perguntas dos jornalistas e abertura, por exemplo, você abriu com uma pergunta, né? Logo no primeiro bloco. Isso também é importante para que os candidatos não imponham, porque é isso que eles fazem nesses minutos que eles têm ali na meia hora do primeiro bloco, meia hora do terceiro bloco, eles impõem os temas que são colocados. E o que a gente viu acontecer é muito olhar para o passado e nenhum olhar para o futuro. A pergunta do jornalista também cumpre um pouco desse papel, né, Oineg? Também acho que, e na dose certa, porque se fica só pergunta de jornalista, não é exatamente um debate. Exato. Fica uma entrevista de dois, né? Onde um critica o outro, faz a réplica e xinga e briga, e o outro pede direito de resposta, também não é a mesma coisa, né? A gente evoluiu para um padrão que os americanos têm, de certa maneira. Eles fazem debates, o Megali cobriu, morou lá, viveu, conhece. Eles fazem um debate temático e tem isso de um falar, o outro fala e o outro volta. O mediador só entra quando eles estão falando um em cima do outro e, de certa maneira, o que é legal naqueles debates americanos o debate vai ser sobre comércio internacional, relações internacionais. E aí eles podem falar o que eles quiserem, mas o tema é esse, relações internacionais, né? O nosso debate é um pouco mais solto. Temos que concordar, pelo menos temos que concordar nada, né? Eu acho que o fato deles resolverem não falar sobre certos temas também é informação para o eleitor e para nós. Eles fugirem de certos assuntos e depois a gente concluir que eles fugiram de certos assuntos também é informação. O fato de só falarem do passado, como observou agora a Sheila, também é informação. Mostra que eles não estão muito comprometidos em listar o que vão falar, o que vão fazer daqui para frente. E a gente aprende com isso. Acho que foi um momento extraordinário, horário maravilhoso, 8 da noite, né? É isso. Você termina de ver o debate e ainda pode comer o seu jantar, pode bater papo, pode avaliar com a família como foi. Então foi muito bacana. Terminou no horário cedo, foi extraordinário. Agora, esse debate dura, é importante, porque aí nessa hora a rede social produz múltiplos debates, né? Quem segue a rede social do Bolsonaro só vai ver os momentos em que o Bolsonaro foi bem. E quem segue as do Lula vai ver os momentos em que o Lula foi bem. E você vai ter os cortes variados, e tem momentos muito bons, momentos engraçados, momentos tensos e tal, para todo lado. E tem um outro debate, e que eu gostaria de destacar aqui, que é o debate dos assessores, que ninguém vê. A gente via. Então, o Carlos Bolsonaro pedindo para o pai se aproximar das câmeras. Porque a primeira resposta, o Bolsonaro deu lá atrás no púlpito. O Lula já saiu andando, como, aliás, aconteceu no debate Tarcísio e Haddad. O Haddad foi o primeiro a se movimentar, o Lula também foi o primeiro a se movimentar. E o Lula se aproximou tanto da câmera que até o câmera que estava ali, depois comentou comigo, ele dizendo, pediu foco. Ele chegou tão perto que mais um pouquinho eu não sei o que eu ia fazer. Mas ele usou bem. Ele quase mandou um Balança Brasil ali, né? E ele chegou tão perto que ele cobria o Bolsonaro. Entendeu? Ele preencheu toda a tela. Tanto que no jogo de câmera, de vez em quando, tinha que abrir para a grua ou colocar a câmera do lado. Foi muito bom
Ó, a polícia tá passando. Ó, opa, já passou. Então, foi muito, muito interessante. E do ponto de vista da televisão, né? Quem assistiu, foi um debate televisivo. E quando é televisivo, a gente presta mais atenção. Quando é aquela coisa quadradinha, você presta menos atenção. Quem gosta mais de política não se importa com um ou com outro, porque quer ver proposta ou quer ver embate e tal. Mas ajuda quando tem uma dinâmica, porque é muito cansativo. E eles terminaram exaustos. Eu posso assegurar que no final, eles já estavam... Olha, mais um bloco, eu acho que eles iam pedir... Não é direito de resposta, iam pedir água. Agora, só pra acabar, o Ineg, que papel foi aquele que o Lula mostrou pro Bolsonaro no final? Vocês viram essa Eu imagem? vi, na hora me chamou a atenção. Parece- Era tipo uma parece foto. ser Ele uma falou: Esse foto. aqui é você? Não foi isso? Aí o Bolsonaro Exato. chega mais perto, ele fecha. Ele é o Richard Gere fechando a caixa da joia da linda mulher. Você não conseguiu ver? Não, eu não estava lá perto, né? Ai, Porque assim, esse não aqui é foi você? no nosso. Não, Será não foi que no meu era, pedaço. cara? Quando a gente levantou, quer dizer, quando a gente terminou, ali funciona o auditório do Faustão. E o auditório do Faustão estava todo coberto por um pano preto, onde só os bancos, né, as cadeiras dos assessores dos dois candidatos que estavam liberadas, e lá em cima o dos fotógrafos. Não tinha onde sentar ali. Então a gente sentou num camarote. E a gente via de cima, distante. Não é tão distante assim, mas via dali, a parte em que a gente não mediou. A parte que a gente mediou, ó, vou te falar, é espetacular, porque mesmo que você não faça nenhum tipo de intervenção, você está vendo os dois candidatos, você via muito pertinho. Se a gente esticasse a mão no Lula, daria para tocar a gente no ombro dele. Eu estou exagerando, mas muito perto. Aí sim, daria para ter visto algo. Mas não deu para ver. Só para terminar, eu falei do debate dos candidatos e o debate dos assessores. Era visível a movimentação de um lado e de outro, a cara de enfado de A ou de B. Você viu, inclusive, o Moro indo lá no intervalo, por exemplo, cochichar no ouvido de Bolsonaro, né? Trabalhando como um assessor mesmo. Exato. Ali, quando o Moro entrou, porque o Lula foi o primeiro a entrar no estúdio. O Lula entrou no estúdio e ele tomou a iniciativa de cumprimentar os moderadores, ou seja, eu e a Adriana. Ele se aproximou para cumprimentar. E quando entra o Bolsonaro, ele passa por trás do Lula, entra toda a estrutura dele, e entra o Moro. Aí a gente olhou, olha o Moro estava ali. E aí a gente foi cumprimentar o Bolsonaro, evidente, a gente ia cumprimentar do Lula e cumprimentaria, no primeiro turno cumprimentamos os 6 candidatos, só não estava o padre, né? Mas a gente cumprimentou os candidatos todos. E fomos cumprimentar o Bolsonaro e ali estava o Moro dando dicas, orientações e tal. Deve ser uma loucura para o candidato, porque quando vem o intervalo, não é que vai um. Em debates anteriores, eu me lembro, se aproximava um marqueteiro, eventualmente mais uma pessoa. Mas nesses daí parecia um pit stop de Fórmula 1. Um trocando o pneu da frente, outro do lado, outro botando gasolina, outro não sei o que, tal, limpando a viseira. Eram vários e falando ao mesmo tempo. Eu fico imaginando o candidato assim, tá, gente, o que é para eu fazer? Porque vocês todos estão falando aí comigo. E é muito tenso. E quando a gente dá aquela chamada que a gente diz assim, e o primeiro bloco fica por aqui, a gente volta, o pessoal já levanta e já quer entrar. Fica o pessoal da Band falando, pera, pessoal, não entra ainda não. Senão vocês vão cobrir enfim, as câmeras e tal. Foi, olha, muito bacana, espetacular, orgulhoso de fazer parte desse time e vendo o esquento que a Band News FM fez. Quem acompanhou pela Band News FM, o debate começou às 6h30 e valeu muito a pena essa hora e meia. E eu tive o privilégio de fazer parte disso também. Boa. Sempre. Pessoal, meus amigos disseram assim, vai lá no lixo, revira o lixo aí do debate pra ver que papel era aquele, Megali. Não, tem um ouvinte... Uma foto, não sei o quê. Tem um ouvinte dizendo, eu vi, dá pra ver sim. O Bolsonaro não dá. Não deu pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. E teve um papel que deu pra ver, que um papel que o Bolsonaro estava segurando, teve gente que fotografou, né? E se os câmeras, porque olha, os fotógrafos que estavam longe, eles estavam com teles. Eles conseguiriam ver o franzir da testa de A e de B, então poderiam ter visto se por acaso o Lula tivesse dado uma bobeadazinha. Mas só ficou, você, né, aqui e tal, e como lembrou o Megali, citando um filme recente,
Uma Linda Mulher, realmente um filme muito novo, né? Não dá spoiler, por favor. Não vamos falar, não vamos falar, porque senão alguém vai, puxa vida, não vai querer assistir, porque é muito novo. Mas essa cena é bacana, né? Muito Ele legal. mostrando a joia lá e muito pá, legal. fechando. É muito bom. Oi, Neg, Mas então... foi excelente. E agora nós temos... A gente não pode esquecer o seguinte, faltam só 2 semanas, gente. Ai, meu Deus. A gente chama de primeiro debate do segundo turno, mas o primeiro debate aconteceu faltando 2 semanas para o segundo turno. Hoje é dia 17, faltam 13 dias para o dia 30. É nada. É essa semana e a próxima e acabou. Não tem muito tempo de campanha, não. As pesquisas que vão sair agora, elas são, não digo decisivas, claro, sempre pode acontecer alguma coisa, mas elas são muito importantes. E qualquer detalhezinho pode ser importante. Veja que o Bolsonaro chegou falando do episódio, daquele áudio, daquela fala dele, que envolvia as garotas, e o Alexandre de Moraes deu a liminar, ele leu a decisão do Alexandre de Moraes. Você vê o cuidado que ele teve, porque qualquer coisinha pode mexer nesse jogo, porque é pouca gente que pode mudar para lá e para cá. O resto está cravado. 48 Lula, 43 Bolsonaro, foi o que eles tiveram com os quebradinhos. Eles não vão diminuir, eles têm que aumentar. Então é pouco voto na praça, eles têm 91% dos votos com os dois garantidos no primeiro turno. Vamos ver, faltam 9 pontos, vamos ver o que vai acontecer. Gente, mataram. O Bolsonaro é palmeirense. É óbvio que estava escrito Palmeiras não tem mundial. Lá. Você desconcerta o cara. Muito bom. Oi, O São Paulino tem que se contentar com cada coisa, né, Megali? Foi 0x0, né? É que a gente tava se preparando pro debate. Ontem foi 0x0. Jogo bom lá no Allianz Parque. A gente festeja. Voltou com um pontinho pra casa. É daqui a pouco, Eneg. Valeu. Meio-dia, Eduardo Eneg aqui no Band News, no meio do dia. Valeu, Beijo. gente. Obrigadão. Até mais. Beijão. Um beijo, até mais.